Graça e paz, amados. Estamos aqui reunidos para louvar e agradecer o nome do Senhor. É isso que nós vamos fazer essa noite. Render glórias ao único que é digno de ser glorificado, louvar ao único que é digno de ser louvado, entregar as nossas vidas ao único, que é dono das nossas vidas. Amém? Então, nesse sentido, vamos começar o nosso culto desta noite. Graça e paz, irmãos e irmãs, mais uma vez na presença do Senhor. Vamos estar fazendo a leitura bíblica no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor é bom, e Ele conhece os que confiam nele. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Vamos, neste momento, adorar o nosso Deus, glorificar o seu santo nome, através de uma oração. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, queremos mais uma vez te glorificar, te exaltar, declarar o nosso amor por ti, Senhor, declarar que não há outro além de ti, que só o Senhor é Deus, um Deus poderoso, um Deus tremendo, o Deus que cura, o Deus que restaura. Oh Pai, Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Paizinho. Todo poder está em Tuas mãos. Por isso, nesta noite, queremos Te glorificar, queremos Te adorar, Te bendizer e declarar, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, Pai, que o Senhor reina nas nossas vidas, Senhor. Aceita a nossa adoração nesta noite, aceita, Pai, os nossos louvores, Pai, os nossos corações quebrantados a Ti, Senhor. E que tudo seja feito, Senhor, somente para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor. O Salmo 117 diz: Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Esse é o momento de confissão dos nossos pecados. Fechemos os olhos e vamos orar. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus, porque as Tuas misericórdias se renovaram nas nossas vidas, Pai. Nós queremos Te glorificar, Te adorar. Obrigada, Senhor. Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor entregou Seu Filho Jesus para que morresse em nosso lugar. Nós Te agradecemos, Senhor. Pai, neste momento, eu venho lhe pedir, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados e tenha misericórdia das nossas vidas. Pai, nós pecamos em todos os instantes, em todos os momentos, Pai. E nós queremos, Pai, Te pedir humildemente, perdoa, Pai, os nossos pecados e faça com que nós tenhamos consciência, Pai, a cada dia, de onde estamos errando, o que estamos fazendo de tão errado, Pai, que não agrada o Teu coração. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e restaura a cada dia as nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Isaías 24, 14 e 15 diz assim: Erguem as vozes, cantam de alegria. Desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois ao Senhor no oriente e nas linhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Isaías 24, 14 e 15.
esquecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia.
Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Salmo 124. O que seria de mim sem ti, Senhor? Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de mais um dia, de mais uma vez, ter a oportunidade de estar ouvindo a Tua palavra. Porque reconhecemos, Senhor, que somos pecadores e que dependemos totalmente de Ti, Senhor. Fala com Tua serva, Carol, hoje nessa noite, que vai trazer a palavra para nós. Dá o discernimento, Senhor, para que ela possa ser boca de Deus neste momento, para que ela possa trazer a Tua palavra e que a Tua palavra possa edificar, Senhor, as nossas vidas, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, todos que estão a ouvir a Tua palavra. Que a Tua serva, Senhor, possa falar tudo que venha de Ti, Pai, como Tu queres, que seja tudo da Tua vontade, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Amém.
Aqui estou eu novamente, queridos. Nós essa noite vamos falar sobre um tema que obviamente eu acho interessante, né? Eu espero que os irmãos compartilhem dessa interessância comigo e a gente vai conversar um pouquinho sobre empatia, tá? O tema da nossa reflexão da noite é empatia em ação, certo? E assim, o que me leva, né, a falar sobre esse tema é que a gente começa a observar as relações ao nosso redor, os acontecimentos ao nosso redor, de forma próxima ou ainda distantes, né, num jornal, em algum lugar. E a gente começa a ter sensações, né, a ter opiniões sobre coisas que acontecem, certo? Então, assim, eu tenho me perguntado, mediante as notícias, mediante ao mundo, né, no qual nós estamos inseridos, na sociedade que nós estamos vivendo, onde está a compaixão, tá? Segundo o dicionário, empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, certo? Também é descrito como a capacidade de se colocar no lugar do outro, na situação de outra pessoa. Então, a empatia exige, acima de tudo, meus queridos, que compreendemos a situação do outro e depois compartilhemos o sentimento que essa situação lhe causa, né? Então, automaticamente eu vou me despir do que eu entendo para tentar sentir como o outro sente no contexto do outro, para tentar compreender como o outro compreende, né? Dentro do que é aquilo na vida dele. Então, eu estou abrindo mão às vezes do que está enraizado em mim, para tentar ver através dos olhos do outro, tá certo? Então, a empatia, de forma, como é que eu posso dizer? Vamos dar uma resumida, né? Significa, envolve sentir a dor da outra pessoa com o nosso coração. E para que a gente faça isso, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Não tem como ser empático a partir de nós mesmos, certo? Eu preciso sair do meu prisma, do meu ângulo de visão, para ir para o ângulo de visão da outra pessoa, tá bom? A palavra empatia, queridos, assim, pelas minhas pesquisas, tá? Ela não ocorre na Bíblia, essa palavra, nessa forma, nessa escrita, desse jeito, certo? Mas as escrituras, elas se referem indiretamente, né, a este termo, a esta qualidade, tá? Quando aconselha aos cristãos que compartilhem sentimentos, certo? Que exerçam afeição fraternal e também compaixão, tá bom? Em Mateus 7, capítulo 7, versículo 12, diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei. Então, eu estou entendendo que se eu não quero, né, algo de ruim, eu não vou fazer algo de ruim para o outro. Nisso eu me proponho, né? Eu me coloco, a Bíblia me pede que me coloque no lugar do outro, né? Como é que seria receber isso? Como é que seria sentir algo negativo? Como é que seria ser vítima de alguma coisa? Então, por que, se eu não quero sentir na minha pele, eu tenho que fazer para que o outro sinta, certo? Então, por mais que não tenha, né, essa terminologia, a palavra empático, né, o termo empatia, nós temos situações que nos remetem a isso, tá bom? Ainda em Mateus, no capítulo 22, versículo 39, diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o tempo todo nós estamos sendo norteados quanto a isso, quanto a essa relação com o próximo, quanto à forma como a gente vê o próximo, tá? Em Romanos capítulo 12, versículo 15, diz assim, traz esse versículo, né, que é muito familiar para nós, certo? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é a essência da empatia, né? Se o irmão está feliz, eu estou feliz por ele, por que não? Às vezes a felicidade do outro não passa pelos meus conceitos, não, tá? Mas eu estou feliz por ele. Ele se realizou, que bom. Não importa se não aconteceu a mesma coisa comigo. Não é sobre mim, nem sempre é sobre mim, né? Então, eu vou me alegrar com ele. Ótimo. Isso, na verdade, é até o mais fácil de acontecer, né? O mais difícil, meus irmãos, é chorar com os que choram. Nós temos essa dificuldade. Nós, quando eu falo nós, eu me refiro ao ser humano mesmo, né? Nós temos essa dificuldade
de chorar com os que choram, de prantear ali junto, né? É muito mais fácil você encontrar pessoas para celebrar do que pessoas nos momentos difíceis, nos momentos de dor, certo? Então, para que a gente possa, né, viver esse amor que fala lá em Mateus, tá? O amor, ele não pode ser simplesmente um amor racional, certo? Esse amor teórico, né? Esse amor que é fruto de um conhecimento que pode até ser empírico, certo? Que é esse conhecimento que não foi experimentado, que é baseado em estudos, em reflexões, mas não foi vivido, não foi vivenciado, tá? A gente não pode viver esse amor de raciocínio só, certo? Que não envolve as nossas emoções, que não nos permite entrega, que não nos permite relação, que não nos permite envolvimento, tá? Então, esse amor, ele acaba não levando a uma ação, certo? A ação que garante o amor em funcionamento, né? Por isso, a empatia em ação. Porque tem a ver com amor também, tá? Mas tem a ver com o nosso lidar com as situações do outro, certo? E do mundo ao nosso redor, tá bom? Bom, só com a empatia, né? Isso mesmo, se nós apenas nos colocarmos no lugar do outro, né? Pensar como o outro, entender os sentimentos do próximo, certo? A gente consegue ter esse amor em ação, né? Essa ação de amor sendo acontecendo o tempo todo, acontecendo constantemente, esse ciclo, né? De ação de amor, tá? Muito do que nós fazemos ou deixamos de fazer, certo? Não é pelo intelecto, mas sim porque as nossas emoções nos mobilizam ou não. Então, nós temos que ser levados mais pelas emoções mesmo, tá? Para que a gente possa se aproximar do outro, para que a gente possa entender o outro, certo? E isso a gente vai construir no decorrer dessa reflexão e vocês vão perceber o quanto isso é bíblico, tá? O processo de empatização, meus queridos, né? Ele deve acontecer para todos, certo? Com prostitutas, com viciados, com doentes, com ateus, com pessoas sem Deus, com pessoas iletradas, sem conhecimentos, ignorantes, como quer que nós as vejamos ou como quer que a sociedade as taxem, tá certo? Ele não deve ser restrito aos ministros do evangelho, tá? Não é restrito aos ministros do evangelho, não é só o pastor que tem que ter empatização, não é só o pastor que tem que ter empatia. Por quê? Não é assim. Nós, enquanto servos, temos que ter empatia, tá? Nós que temos cargo ou não temos cargo na igreja, devemos exercer empatia, porque a partir do momento que Deus, né, nos amou, Ele foi empático conosco. E nós devemos colocar isso adiante, né? Nós devemos seguir com essa ação, tá certo? Então, por favor, entendam que não é uma ação restrita, né, a cargo, não é uma ação restrita ao pastor Luciano, à missionária Andréia, não é nada disso. É algo que Deus exige de todos nós, tá? Uma das boas heranças, meus queridos, da reforma, certo? É o retorno à prática bíblica do sacerdócio, tá? O sacerdócio universal, o sacerdócio de todos os crentes, de todos que professam, de todos que se dizem servos do Senhor, certo? Ou seja, você, eu, tá? Nós necessitamos mais do que nunca amar na prática, ser empático em nossas vidas para com todos os que nos cercam, certo? Porque falar é fácil, fazer é que é difícil, tá bom? Meu povo, às vezes eu me pergunto, tá? Se nós estamos preparados. Eu acabei de falar sobre algo que acaba sendo um tema muito crítico, né? No meio evangélico, tá? Então, assim, nós estamos preparados mesmo para atender os necessitados? E quando eu falo dos necessitados, eu não estou falando dos que passam fome, não, que pra gente é muito mais fácil ver e entender e abraçar. Eu estou falando dos necessitados que são... que estão à margem, né? Que são marginalizados, que são olhados torto pelas práticas que fazem, né? Eu estou falando das prostitutas, eu estou falando dos viciados, eu estou falando dos drogados, eu estou falando dos doentes, eu estou falando dos ladrões. A gente está falando de um todo que a nossa natureza humana não nos permite.
E quando eu falo isso, meus irmãos, eu não estou apontando para vocês, não. Eu estou falando de mim também, porque nós temos as nossas reservas, né? Nós carregamos essas reservas, tá? Então eu sempre me pergunto, né? Para mudar em mim, eu faço a reflexão, porque eu sei que eu preciso mudar em mim. Eu sei que eu preciso me desvencilhar dos meus preconceitos, tá? Que eu vou carregando, que estão entranhados na minha natureza, certo? Então eu me pergunto se a gente está preparado para isso, se eu estou preparada para isso, tá? Por que eu me pergunto isso? Porque o evangelho que me foi apresentado, meus irmãos, o evangelho que eu conheço, é um evangelho que me diz que Jesus se fez carne, que Jesus habitou entre as pessoas, certo? E que ele veio para os necessitados. Jesus não veio para as pessoas que se achavam ótimas, perfeitas, maravilhosas, sem mácula, sem pecado. Nossa, 10.000 pontos para você. Jesus não veio para essas pessoas. Não quer dizer que ele não queira alcançá-las, mas quer dizer que ele veio para os necessitados, para os renegados, para os humilhados. Jesus veio para a minoria. Os evangelhos mostram isso, né? A passagem de Jesus pela terra mostra isso, deixa muito claro isso. Que ele veio para aqueles que todos apontam. E quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Para aquele que quer conseguir mergulhar no poço, que quer ver Jesus, que sobe numa árvore, que era visto como ladrão, para a mulher do fluxo de sangue. Ele vem o tempo todo para atuar nas minorias, tá? Não para os abastados, não para os que têm, não para os que se acham, não. Jesus não veio para isso. Jesus veio para os necessitados, certo? Jesus veio para os que precisam. Veio, né, para os humilhados, certo? E ele continua, meus queridos, ele é tão magnânimo, ele é tão perfeito, ele é tão grande, tão imensurável, que ele continua, tá, sendo Deus independente de nós, certo? Ele não precisa de nós para comprovarmos a sua grandeza, tá certo? Isso é algo que nós fazemos porque nós fomos alcançados pelo Senhor e nós entendemos a nossa pequenez, né? Mas o Senhor, ele não precisa de nós para que nós enfatizemos o quanto ele é grande e assim ele se sinta grande o suficiente. Não está atrelado, não tem nada a ver, certo? E ao mesmo tempo que ele não precisa de nós, né? Que ele tem um propósito com a vinda dele, né? E que independe das nossas ações, tá? Nós somos miseráveis sem ele. Então é o extremo oposto. Ele não precisa de nós, mas nós padecemos sem ele. Nós precisamos, nós necessitamos. E meus irmãos, às vezes o melhor local que nós podemos nos colocar na nossa relação com Cristo é o local de dependência. Quando nós entendemos essa relação de dependência e não achamos isso ruim, esse local de dependência, meus queridos, em qualquer outra relação, isso às vezes nos incomoda, né? Mas na relação com Cristo deve ser o almejado, tá? Entendermos que nós dependemos de Cristo. Querer depender de Cristo, isso não é ruim, não. Querer depender de Deus, isso faz com que a gente nos enxergue no processo, que a gente enxergue ao Senhor nesse processo, tá? Porque isso mostra que nós precisamos, que nós necessitamos. Isso faz, com que a gente diminua e diminua bruscamente, porque nós não somos nada. Sem ele, nós não somos nada. E a caminhada com Cristo, ela nos mostra isso constantemente, que nós somos dependentes. E é a melhor, ou talvez a única dependência boa que exista, né? Pelo menos aos meus olhos. Isso para as pessoas que são mais autossuficientes, né? Para aquelas pessoas que não gostam de incomodar. Depender é muito ruim. Eu falo porque eu sou assim, eu não gosto de incomodar. Às vezes a pessoa me oferece, eu digo, não, bora ver um outro caminho para não incomodar a pessoa, né? Então assim, não me agrada. Mas quando se trata da minha relação com Deus, é o que eu almejo, né? É essa dependência que eu quero, certo? Meus queridos, nós vivemos num contexto, né, de uma sociedade, é um contexto frio, é um contexto impessoal, tá? E é preciso, né, dentro desse contexto, que nós consigamos amar com ações palpáveis, certo? Com ações mensuráveis,
tá? Com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, tá? Que nós olhamos para o nosso semelhante e o enxerguemos como nosso semelhante, não como alguém inferior a nós, certo? Para que nós olhemos para o nosso próximo e enxerguemos como próximo, melhor, como irmão. Porque o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu por você, o Senhor morreu por ele. Se ele aceitou, se ele reconheceu, já é um outro processo que não nos cabe, tá? Mas o sangue de Cristo, ele nos une, certo? Quando a gente parte desse pressuposto, isso ajuda muito a desenhar a nossa visão sobre as pessoas, né? Sobre as relações, tá? Ele é irmão. E eu aguardo que ele aceite, mas ele é meu irmão. Ele é meu irmão em Cristo. Sim, ele é meu irmão em Cristo. Ah, mas ele ainda não aceitou. Vamos orar por isso. Mas ele é meu irmão em Cristo, certo? A gente tem que ver isso com quem é irmão, né? Com quem muitas vezes a gente não tem essa visão, então a gente olha e diz assim, não é meu irmão em Cristo, não aceitou a Jesus ainda. Beleza, não é meu irmão em Cristo, mas eu tenho que olhá-lo também com amor, com olhar de cuidado, tá? Meus irmãos, a gente tem às vezes que se despir de forma tão intensa a ponto de conseguir olhar para o nosso inimigo dessa forma, tá? A gente não tem que alimentar a inimizade não, por favor, não me entendam errado, mas sempre existe algumas relações de estranheza, né, de dificuldade, algo que às vezes vai, como é que eu posso dizer? É uma palavra meio estranha, mas vou usar essa, tá? Que vai descambando, que vai caminhando para um sentimento negativo dentro do nosso coração e a gente acaba alimentando isso, certo? E isso é muito difícil, né? Porque olhar para quem a gente convive, para quem a gente nutre sentimentos bons com olhar de amor, é o exercício mais fácil, né? Mas olhar para quem a gente tem dificuldade, para quem a gente tem rusga, para aquela pessoa que a gente olha e diz assim, detesto, não gosto, né? Não bate, o santo não bateu, que tem essa expressão, né? Não bateu com aquela pessoa. Certo? Por quê? Porque a gente é diferente, né? E as diferenças, elas costumam afastar, certo? Mas a Bíblia nos diz que nós devemos olhar para essas pessoas com um olhar de amor. Por que não? Hoje nós pensamos diferentes, amanhã a gente pode pensar igual, né? É uma transformação. E ninguém é uma coisa só, meus queridos. Eu não sou uma coisa só, eu não sou um poço de perfeição, o outro também não é, nós nunca seremos, tá? Então, nós temos que olhar para esses que às vezes nós intitulamos como inimigos também, certo? Para que a gente deixe, né, de colocar esse título tão pesado às vezes sobre o outro, tá bom? E é isso, meus queridos, não é apenas por palavras, tá? Não é para que nós sejamos salvos, certo? Porque quando a gente começa a fazer essas coisas de forma condicionada, aí é que não funciona mesmo, porque eu não sei a que a gente pensa que engana, né? E ainda tem isso. A gente acaba desconstruindo algo que já aconteceu, certo? Quando a gente entende que as nossas ações, elas representam a nossa salvação, a gente esquece, né? A gente deixa de lado que nós já fomos salvos, que o Senhor já se entregou, que Jesus já morreu na cruz por nós, que o sacrifício já aconteceu, né? Então, o Senhor já foi empático para conosco, o Senhor já nos amou, certo? Então, não é por conta disso, porque nós já recebemos, né, a maravilhosa graça da salvação, tá? É simplesmente por sermos salvos, não para sermos salvos, mas por sermos, nós já somos, certo? E enquanto salvos, servos, discípulos, nós somos imitadores de Cristo, tá? Então, nós temos o intuito, né? Essas atitudes, elas são atitudes que imitam o comportamento de Cristo, certo? Para que nós possamos imitar o nosso mestre, tá? Amando na prática, porque foi isso que Cristo fez, ele amou na prática, tá bom? Amar teoricamente, meus irmãos, né? Como hipócrita, como interesseiro, justificando os meios pelo fim, tá? Usando a lei da vantagem, sem escrúpulo, isso tudo não é novidade no mundo que a gente vive, certo? Não é novidade mesmo. E o mais triste é que isso também se encontra dentro da igreja. Por quê? Porque tem pessoas dentro da igreja. E onde tem pessoas, as coisas costumam desandar, tá?
é a vida, né? Nós somos falhos e imperfeitos, então quanto mais a gente se permite dominar por coisas ruins ou se afastar de Deus e das coisas boas, né, que Ele nos ensina, que Ele nos ajuda a concretizar, a realizar, então nós vamos indo por um caminho, né, negativo, e esse caminho negativo às vezes não tem volta, certo? Mas assim, isso tudo não é novidade, essa parte triste não é novidade, tá? E infelizmente isso também ocorre dentro da igreja, certo? A igreja, né, que foi fundada pelo Senhor Jesus, né, que mais amou e que ama o ser humano, certo? Meu irmão, como crer, né, como enxergar, como acreditar que é possível ser um adorador de Deus e agradá-lo, se nós não conseguimos sentir a dor do irmão que está ao nosso lado? E o que é pior, se nós prejudicamos o nosso próximo insistentemente, muitas vezes, tá? Em nome de Deus, fofocas são feitas, certo? Fofocas são criadas, são incentivadas, tá? Mentiras são ditas, manipulações são realizadas, omissão, oculta-se, esconde-se, engana-se, tá? Apontamos, criticamos e o pior, agimos como se Deus precisasse da nossa defesa, certo? Às vezes a gente tem essas atitudes mesquinhas, pequenas, infelizes e, né, de um jeito diferente. E às vezes a gente age assim ainda para defender Deus, porque não aceita que outra pessoa faça isso, porque Deus condena. Meus irmãos, Deus condena tanta coisa que a gente faz. O que diferencia a gente do outro é o meu conceito, né? É eu achar que eu tô melhor, né? Porque não tem diferença. A palavra de Deus diz, não tem diferença de uma fofoca, né, para um roubo. Não tem diferença, não tem pecadinho maior, pecadinho menor, não tem. Então a gente se coloca nesse lugar de juiz, sabe? Um lugar que não nos pertence, certo? E aí, isso faz com que a gente esqueça quem somos, tá? O quão pequenos nós somos, certo? Por quê? Por que a gente faz isso? Pra que a gente faz isso, tá? Porque não há empatia, certo? Não se coloca em ação. Uma das frases mais sintéticas, né, que existe na Bíblia e que diz muito sobre o que é ser um verdadeiro servo de Deus, tá? Que é quando a gente não faz ao próximo o que a gente não quer que façam com a gente, né? Eu já falei sobre isso hoje, tá bom? Então, eu acho que talvez essa seja a dificuldade, né, principal da igreja de hoje, tá? Jesus, ele era um especialista, meu povo, em pessoas, certo? O seu ministério estava cercado de pessoas. Jesus criou o céu, o mar, os animais, tudo lindo como a gente conhece, que nós olhamos para a criação de Deus ao nosso redor e a gente se pergunta como alguém pode cogitar que não tenha sido Deus que tenha criado, de tão lindo, de tão perfeito. Mas ao mesmo tempo que Deus criou isso, priorizou as pessoas. Não quer dizer que ele não tenha se importado com nada que ele fez, mas ele se cercou de pessoas. Jesus era apaixonado por pessoas, certo? Ele esteve com essas pessoas na terra, foi com ela que ele fez questão de conviver, tá? E assim, nós acabamos esquecendo disso, né, na agitação da correria que a gente vive, certo? Nós esquecemos de dar importância às pessoas. Eu falo por mim, eu esqueço muito de dar importância às pessoas. Eu sou do tipo, eu cuido muito da minha vida. E isso é péssimo. Isso é péssimo, isso não é o que Deus quer pra mim. Deus quer que eu cuide da minha vida, pronto, né? Formei uma família, tenho que cuidar, tenho que alimentar, mas o Senhor quer que nós cuidemos das pessoas, né? Que nós tenhamos sempre o olhar atento para as pessoas, tá? Para as pessoas que precisam, certo? As estruturas, meus irmãos, eclesiásticas, as placas de igreja, né? A religiosidade, tá? As questões denominacionais, os projetos, as burocracias, certo? As nossas idiosincrasias, né? Aquilo que nos faz divergir, né? Aquilo que nos diferencia. Então, tudo isso acaba pertencendo ao nosso mundo fechado, né? Ao mundinho fechado que a gente vive, tá? Ao mundinho fechado que a gente cria, certo? E isso acaba nos tirando tempo de amar as pessoas, tempo de empatizar, de vivenciar os medos e traumas das outras pessoas, tá? Tempo de nos colocar no lugar. A gente não tem tempo, porque a gente tem muita burocracia para vencer, né? Para resolver, tá bom? Então é necessário estar resgatando, né?
a cada dia a missão da igreja neste mundo, corrigindo os rumos, né, que a igreja tem, certo? Pois ao nós desfocarmos dessa missão, tá? A missão apacentadora, tá? A missão voltada para a humanidade, certo? Nós corremos o risco de sermos igreja tudo, né? O que é igreja tudo? É uma igreja que é construtora, é uma igreja que é política, é uma igreja que é empresa, é uma igreja que é animadora de reuniões, né? Temática, cheia de frufru, cheia de coisa, certo? É uma igreja que acaba se tornando opressora com aqueles que não se adequam ao que ela precisa. É uma igreja que às vezes é empreendedora, certo? É uma igreja que é qualquer coisa. Logo, é uma igreja nada. Porque ser muita coisa não dá, né? E ser muita coisa faz com que a gente perca a essência do que é ser igreja, certo? Então hoje nós temos pessoas que estão carentes, né? Que estão clamando. Igreja, meus queridos, que as pessoas estão clamando são pessoas, né? Somos eu, é você, certo? Sou eu, é você, tá? Que chorem com os que choram, certo? Que nós tenhamos essa ação de amor. Então a igreja somos nós sendo igreja, somos nós executando a ação, somos nós sendo empáticos, somos nós nos aproximando, somos nós cuidando, tá bom? Deus nos chamou para que a gente se importe, tá? Deus nos chamou para cuidarmos, para amarmos. Deus não nos chamou para sermos juízes. Deus não tem interesse nenhum. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 e 26 diz assim: mas os membros igual cuidado uns com os outros, tá? De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Nesse texto, meus queridos, nós estamos falando dos membros do corpo, né? Dos que já creem em Deus. Todavia, isso serve, né? É a mesma lógica para os membros do corpo, né? Que fazem parte do corpo de Cristo, certo? E para as outras pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, não se denominam, né, membros desse corpo, mas que também carecem dos nossos cuidados, né? Então, nós temos que olhar do mesmo jeito, é a mesma lógica, tá? Hebreus 13:3 diz assim: lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo, como se vós também estivessem sofrendo, tá? 1 Pedro 3,8 nos fala: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Então, amados, nós precisamos reavaliar, né? Ou ao menos nós devemos tentar compreender a dimensão, certo? Do amor, a dimensão de quem foi e é Cristo Jesus, porque Ele é o amor, tá? Ele é o exemplo de amor, certo? Se em 1 João 3,16, né? Não é João 3,16, é a 1 João 3, do 16 ao 18, diz que nós conhecemos o amor quando entendemos que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos, né? E esse mesmo texto questiona: quem tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado cerrar-lhe o seu coração, como entrará nele o amor de Deus? E esse texto encerra dizendo que não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Se as Escrituras Sagradas nos referenciam tanto sobre empatia, ainda que não use essa palavra, tá? Porque o ser humano, meus queridos, é capaz de tanta crueldade. E o pior, porque as pessoas que se dizem crentes, né, às vezes conseguem ser mais duras em nome de um Deus que verdadeiramente não nos ensinou isso. Eu não estou dizendo que essas pessoas não são crentes, não. Longe de mim, não me cabe. Não me cabe mesmo, né? Quem sou eu para falar do defeito do outro? Eu estou falando que Deus não nos ensinou a ser assim, tá? Que nada desses defeitos, nada dessas dificuldades, nada dessas coisas tão pequenas, mas que estragam tanto, né, a convivência, a visão sobre um todo, né, o comportamento na sociedade. Nada disso foi o que Deus planejou para nós. Nada disso, né, foi o que Ele nos ensinou. E enquanto cristãos, nós devemos vigiar muito mais, né? Nós devemos nos importar muito mais, certo?
Enfim, queridos, eu realmente, desejo de verdade que nós possamos aprender com Cristo, tá? Eu me incluo totalmente dentro desse processo, por favor, nunca entendam o contrário. Geralmente, a gente fala do que fala conosco, então eu me vejo precisando mudar tantos aspectos e talvez os irmãos vejam isso também, Então, assim, que nós possamos ser crentes, que nós possamos ser servos, discípulos com amor, tá? Que o amor de Deus, ele realmente faça morada em nossos corações, certo? Que o Espírito Santo, ele possa esquadrinhar as nossas almas, que ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo esse que pertence a Deus, não a nós, tá? Que nós possamos nos resumir a nossa insignificância para entendermos que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, certo? É só por isso, é só por Ele, tá? Jamais nós podemos apontar o dedo. Se são as causas, as misericórdias, do Senhor que impedem que nós sejamos consumidos, como é que a gente vai apontar o dedo para o irmão, tá? E isso é um exercício, meus queridos. Isso é prática, isso é força de vontade. Tá certo? Não é fácil não apontar o dedo, não, tá? Nós devemos ter em mente que o mesmo Deus que se compadeceu de nós deseja que nós nos compadeçamos do sofrimento dos outros. Que Ele, esse Deus, nos ensine a lutar pelas pessoas para que finalmente sejamos meio de cura e não de dor, tá? Que nós possamos ser meio de cura em Cristo Jesus e não de dor, certo? Eu espero que eu e também que os irmãos, que vocês, que nós entendamos de uma vez por todas que não existe evangelho sem empatia, tá? Se Cristo é a base da nossa fé, meus irmãos, Ele é também a maior manifestação empática da história. O que Ele fez por nós é empatia, tá? Ademais, meus queridos, se em algum momento você achar, que o fato do outro ser imerecedor retira do cristão o dever de estender misericórdia, lembre-se que Jesus se entregou na cruz por você, mesmo sendo você pecador, logo imerecedor, certo? E é por isso, que eu afirmo, e a Bíblia nos diz que Jesus, Ele é o exemplo de amor, tá? Ele é a manifestação empática na nossa história, certo? Então que a gente não esqueça isso, tá bom? Que a palavra de Deus, queridos, ela possa habitar em nosso coração, ela possa promover transformação em nosso coração, tá? Que nós saiamos desse momento de live, um momento tão distante, mas no qual a gente tenta se aproximar, que nós saiamos com a lição, Que nós saiamos mais preenchidos, porque o Senhor Jesus, Ele nos preenche, tá? E esse momento, ele é maravilhoso, para que nós possamos falar de Deus, para que nós possamos louvar, para que nós possamos aprender também, tá bom? Então, que a sua palavra habite em nós, no nome santo de Jesus. Amém. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda
agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu, e céu, e céu. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. A palavra do Senhor, lá em Atos 20:35, diz assim: Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Amém. Receber a bênção, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que os dons e as consolações do Santo Espírito repouse sobre você, a sua família, sobre a Igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém.